Oi, gente, tudo bem? E vamos para mais uma aula. É, Hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre Platão. Mas antes de trabalhar sobre Platão, eu queria dar alguns recados, fazer aquele lance rapidinho que a gente sempre faz. Primeiro, eu queria dar parabéns pelos trabalhos. Todos os trabalhos enviados foram trabalhos muito bons. Eu senti um pouco de dificuldade em alguns trabalhos, na maioria na verdade, sobre a relação com o mito da caverna, com o filme e tudo mais, porque muita gente conseguiu trazer a descrição do filme e outras pessoas trouxeram a descrição do mito, mas na hora de relacionar um com o outro eu achei que teve uma certa dificuldade de uma parte da galera, mas isso é normal, como eu falei, eu não tinha dado o mito da caverna ainda. E eu vou fazer isso hoje, tentar falar a forma mais clara possível. É muito difícil dar essa disciplina assim, sem a participação de vocês mais direto. Então, essa aula, na verdade, Platão vai ser um filósofo muito importante porque daqui pra frente, mais do que os pré-socráticos, mais do que a influência de Sócrates, daqui pra frente, muitos filósofos, se não a maioria, vão ter influência do Platão. Então a gente vai voltar muitas vezes no Platão. Então, se vocês tiverem dúvida, manda. Não sintam vergonha. E lembrem-se, é melhor errar agora do que errar lá na hora do vestibular. Então vamos lá. Parabéns por todos os trabalhos que foram enviados. Os trabalhos no geral estavam muito bons, todos eles, tanto o da primeira aula quanto os trabalhos da segunda aula. Estavam muito bons. Eu percebi que a galera do primeiro trabalho, da primeira aula para a segunda aula, conseguiu absorver algumas coisas que eu falei, e algumas outras pessoas não, não absorveram tão bem, mas isso é normal, a gente está logo no início, então fiquem tranquilos, tá bem? Vamos lá. Vocês sabem que eu uso aqui um dos meus monitores para sempre estar utilizando como quadro, ser uma referência, então se eu não estiver olhando para a câmera, porque é muito estranho gravar, principalmente no celular, olhando para aquele pontinho preto da câmera. Acho que vocês acham de boa, né? Então, ok. Primeiro ponto, vocês sabem que o Platão foi discípulo de Sócrates, então Platão seguiu Sócrates e por isso que a filosofia de Platão é toda baseada em diálogos cujo protagonista é quase sempre Sócrates, se não sempre. Então, Platão vai ter a República, um dos seus livros principais, o Banquete, tem o Fédon, tem vários livros do Platão, várias obras do Platão que o protagonista é o Sócrates. E como assim, professor, protagonista? Bom, basicamente Platão ele vai escrever como se fosse uma história. Estivesse escrevendo uma história, sei lá, Sócrates chegou na Ágora lá, que a Ágora era a praça pública lá que as pessoas discutiam alguns assuntos referentes à cidade. E o Platão vai escrever, Sócrates chegou à Ágora e encontrou com um fulano de tal e eles estavam conversando sobre o amor, sobre a justiça, sobre, sei lá, qualquer coisa. E a partir daí vai vir a filosofia do Platão baseada nesse diálogo de Sócrates. Então, o que acontece? O Platão, ele fundou uma academia, né, diferente do Sócrates, ele escrevia, ele sistematizava os pensamentos dele e tudo mais. Então ele fundou uma academia de Platão, que é considerada a primeira instituição de ensino superior do mundo ocidental. Essa escola de Platão, essa academia de Platão, que as pessoas estudavam filosofia, porque é isso, né? A filosofia ela tem uma característica enquanto ciência de perda. O que é a perda? Ao longo da história da humanidade, as matérias foram se desprendendo da filosofia. Como que isso aconteceu? Quando a filosofia se preocupava com a natureza, não existia biologia, não existia ecologia. Então, a partir do momento que começa a existir uma ala de pesquisa focada só nas ciências da natureza, focada só na biologia, e outra só na química, outra só na física e tudo mais, há um desprendimento dessas disciplinas da filosofia. Para vocês terem noção, a última perda da filosofia nesse sentido, a gente vai ter uma aula sobre esse assunto também, mas a última perda da filosofia nesse sentido foi a lógica. Em que sentido? Vocês sabem que quem já viu Matrix, né, via aqueles numerizinhos lá, tudo bonitinho. E outros filmes também que falam muito sobre programação, hackers e tudo mais. E basicamente
a filosofia, Aristóteles, né, no caso, que cria essa lógica clássica, a lógica aristotélica, essa capacidade filosófica de você transformar argumentos em fórmulas que você consiga analisar se são argumentos válidos, inválidos, se são verdadeiros ou falsos, você trabalhar através de afirmações ou negações e tudo mais, para você chegar a um ponto da ciência. E aí, esses numerozinhos que eu chamei, né, eles são característicos da lógica, e a programação tem muito disso e tudo mais. E há cerca de 50 anos atrás, quando surgiram esse boom da faculdade de sistema de informação, surgiu esse boom dos programadores, a lógica se desprendeu da filosofia e passou a ter mais foco dentro da programação, do sistema de informação. Então, esse é um dos exemplos da perda que a filosofia tem. A teoria da evolução, por exemplo, na biologia, ela faz desprender certa parte da teoria da natureza da filosofia. E isso faz com que a filosofia tenha perdas durante toda a história. E hoje em dia, o que a filosofia trata, então, enquanto ciência, né? A filosofia, basicamente, ela tem duas funções. Ela vai tratar das coisas que a ciência não consegue responder. Como assim? Por exemplo, a ciência consegue me dizer quanto é 1 mais 1, que é 2. A ciência matemática, no caso. Mas ela não consegue me dizer o que é um número. Então, esse tipo de resposta que a matemática não consegue responder, que seria o que é um número, a filosofia cuida disso. A filosofia vai debater as respostas que a ciência não consegue dar diretamente. E a segunda função da filosofia seria debater por que a ciência não consegue responder esse tipo de pergunta. Por que a ciência não consegue responder o que é um número? Por que a ciência consegue... porque a ciência ela consegue limitar o tempo, ela consegue dizer quantas horas tem um ano, mas ela não consegue me dizer o que é o tempo. Ela não consegue me dizer o que é o espaço, de fato, sabe? Existem definições físicas que diferem de definições biológicas do que é o espaço. E aí a filosofia trata por que a ciência não consegue responder essas perguntas também. Mas nessa época do Platão não tinha tido essas perdas ainda. Então, o que uma pessoa estudava na academia de Platão? Ela estudava aritmética. Inclusive a matemática foi a primeira perda da filosofia, né? Quando a criação... Eu esqueci o ano exato agora. Mas quando há a criação de um pensamento matemático referente à geometria ou à aritmética, eu não tenho certeza, é um dos dois, isso eu sei. Mas quando teve o primeiro livro escrito voltado para esses tipos de conhecimentos, focados somente nesse tipo de conhecimento, deixando de lado a reflexão filosófica sobre o que é um número e tudo mais, aí nasce a matemática desprendida da filosofia. E aí a filosofia perde essa relação matemática. O que não acontecia aqui. Nessa época do Platão, na academia de Platão, o que os alunos do Platão estudavam? Eles estudavam geometria. Porque Platão acreditava que se uma pessoa tivesse a capacidade de abstração para pensar no número, que o número é isso, né? Vocês já pediram para uma criança, eu já dei esse exemplo, mas se você pedir para uma criança, é um ser muito material. Então, se você pedir para uma criança, perguntar para ela quanto que é 2 mais 2, ela não vai conseguir te responder se ela não botar no dedo, se ela não contar uma bala, um caroço de milho, se ela não contar um caroço de feijão. Então ela não... Porque a criança é muito material, ela é muito o que ela viu e o que ela consegue encostar, segurar. Então, pro Platão, quem tinha essa capacidade de abstração, de fugir do plano material para pensar no número, fora do mundo real, no pensamento, essa capacidade de abstração ela era extremamente necessária para a filosofia. Por isso que seria tão importante saber matemática para você estudar filosofia para Platão. Então nessa época aqui não tinha tido esses desprendimentos que eu comentei das outras disciplinas da filosofia. Entendem? Mas... Então as pessoas na academia de Platão estudavam mais diversas coisas, desde matemática até a biologia, ciências da natureza, química e tudo mais. Tentavam entender o mundo a partir disso. Do Platão, as duas principais obras que eu considero que ele escreveu foram A República e o Banquete. Banquete é numa questão mais pessoal, uma questão mais de gostar da obra, e A República é uma questão mais histórica. No Banquete, o que acontece no Banquete? Ele está na casa de Agatão, um dos personagens
do diálogo do Platão, né, do livro dele. E aí várias pessoas vão discursar sobre o que é o amor ou a amizade, né? Seria esse Eros, inclusive é o nome do meu filho, Eros ou essa filia que eles chamavam. E aí discursam o Fedro, Agatão, Pausanias, Erisímaco, que era médico, Aristófanes, o poeta, e o Sócrates, que chega por último. Chega depois, na verdade. Eles já estão há mais de um dia de festa. E eles vão fazer eles vão fazer vários discursos. Não é bem um discurso, é como se fosse um duelo entre eles para saber qual é o discurso mais bonito sobre o amor. Inclusive é um livro bem fininho, quem quiser dar uma pesquisada no Google, pelo menos por curiosidade, eu aconselho dar uma lida para também se familiarizar com a escrita do Platão. Eu já falei aqui para vocês, o meu objetivo principal é que vocês consigam identificar a forma de escrever dos filósofos, a forma de trabalhar, as ideias principais, a estrutura, aquela coluna vertebral da estrutura do pensamento de cada filósofo, para quando vocês se depararem com uma questão, mesmo que a gente não tenha estudado a matéria de fato da questão, vocês consigam se virar com as informações que vocês têm. Então dá uma pesquisada, é bem fininho, é rapidinho, a República também não é difícil de achar. Mas em relação ao banquete em específico, eles estão fazendo esse discurso, né, dessa construção da filosofia como esse amor à sabedoria, que é inclusive o significado, né, que é... Perdão. E aí todos estão observando qual vai ser o melhor discurso sobre essa amizade, e é incomum porque a ideia de pedagogia dessa época, né, da época da Grécia Antiga, ela tem um pensamento muito diferente do nosso. A relação de amizade entre um discípulo e seu mestre, ela é completamente diferente do que a gente acredita hoje. Como assim? Era comum que um discípulo dormisse com seu mestre. Era comum ter uma relação diferenciada que era chamada até, inclusive, era chamada de uma certa pedagogia, mas se tinha uma ideia de que isso era bom para a relação entre discípulo e mestre, que isso seria bom para o aprendizado do discípulo. E isso também envolve, isso é comentado e tudo mais, mas isso também envolve essa relação de amor à sabedoria e ao mestre que está trazendo esse conhecimento. E o banquete tem muita característica dos textos do Platão por conta disso, porque são histórias de pessoas que geralmente estão passando e elas resolvem entrar nas casas para conversar, elas resolvem parar para conversar nas praças e tudo mais. E é engraçado esse fato desse tipo de diálogo platônico, desse tipo de conversa. Por quê? Porque o Platão, quando ele escreve a República, ele vai colocar cada um no seu lugar lá, né? Cada um vai ter uma função dentro da República. E aí ele vai dizer que esses contadores de histórias, né? Esses poetas e tudo mais, eles não têm lugar na República. Se aparecesse um poeta na República, ele diz lá que a gente vai dar uma coroa de flores e tudo mais e vai mandar embora a pessoa da República. Mas ele escrevia a filosofia dele através de histórias. Seria Platão aí esse grande hipócrita? Acho que não, tem um sentido, mas não é isso que está em disputa, sabe, em debate. Mas é um fato engraçado. É um fato engraçado. E aí, saindo um pouco do banquete, indo agora para a parte mais, inclusive, maçante da aula sobre a República. O que é a República, né? A República é um dos livros mais importantes, talvez, da humanidade. E é um livro onde o Platão vai debater o que seria essa criação de uma república. E aí um fato curioso sobre a República, quando eu estava na faculdade, cursando ainda, teve um professor meu especialista em Aristóteles, que ele, apesar de ser especialista em Aristóteles, ele também estudava muito Platão. E aí uma vez a gente fez um cine debate, exibimos o filme Divergente e tal, e ele foi falar sobre justamente a República. E ele comentou que antigamente, na época da Grécia Antiga, tinha um costume muito comum de você colocar o título mesmo do texto no subtítulo. Então, o título real do seu texto era o subtítulo
e o título mesmo que você colocava era meio que só para chamar atenção. E aí a República, o subtítulo que você encontra em algumas obras antigas é da justiça. O que isso quer dar a entender? Isso quer dar a entender que o Platão ele está muito mais preocupado em debater o que é a justiça e o que seria essa república, uma sociedade mais justa, do que em pensar na república perfeita. Em que sentido que eu digo isso? Muita gente acredita que quando Platão escreve a República, ele está pensando numa sociedade prática. O que seria uma sociedade prática? Você tem um modelo para você colocar em prática e guiar a construção da sua sociedade através disso. E não é, ao meu ver, por aí. Ao meu ver, na minha interpretação, a República ela é meio que como se fosse um norte que você seguia no seu modelo de sociedade. Então, é por isso que é tão importante a gente ressaltar aqui esse subtítulo sobre da justiça, porque a gente está pensando no que é uma sociedade justa para aquele momento, para aquela época. E o Platão está pensando sobretudo numa construção de uma sociedade mais justa do que uma democracia comum. A gente sabe que esse conceito de democracia ele vem lá da Grécia Antiga. Olha quantos e quantos anos, milhares de anos que tem esse conceito. E o Platão já questionava isso desde quando ele era vivo. E aí, é por isso que inclusive no primeiro livro da República, a República ele é dividida em 12 livros. O que seriam esses 12 livros, professor? Cada livro é como se fosse um capítulo de um livro comum que a gente tem. A República não é gigante, sabe? E aí, o que acontece? Como se fossem 12 capítulos, mas são chamados de livros. Mas por que são livros e não capítulos? Bom, eu acredito que é porque por mais que estejam contando a histórias de Sócrates ali, passadas, são histórias de diferentes momentos, debatendo diferentes temas, e aí são separados em livros. E como que a gente analisa a República? A gente analisa por esses livros. Como assim, professor? Vamos supor que no livro 1, o Platão lá comentou que justiça é a conveniência do mais forte. Como assim, conveniência do mais forte? A justiça, se tem um governante, esse tem mais influência, esse é mais forte na sociedade, ele define o que é justiça e o que não é, o que é justo e o que não é. Porque um cidadão comum teria muito menos força do que ele para definir. Mas aí chega lá no livro 10, 11, 9, o Sócrates, num outro debate, muda o conceito dele. Eu já comentei, se você não viu, vê aí a segunda videoaula, que você vai ver tudo que eu já falei sobre Sócrates para você conseguir acompanhar agora. Mas aí, qual é o ponto? Já falei que o Sócrates trabalhava através da maiêutica, certo? Só que aí numa outra conversa com outra pessoa, ele não chega a uma conclusão, mas ele chega a um outro debate que filosofia é a justiça, é outra coisa. E aí, como é que a gente trabalha? O que Platão quis dizer de verdade? Ele quis dizer que a justiça é o que ele define no livro 9 ou no livro 1? Ele quis dizer os dois. Entendeu? Se te perguntarem sobre o livro 1, então justiça é a definição do livro 1. Se te perguntarem do livro 9, então justiça é a definição do livro 9. Deu pra sacar? Então tem que ter muita atenção no livro da República, porque às vezes ele volta no mesmo assunto, mas ele volta no mesmo tema, mas com assuntos diferentes, em conversas diferentes, e a gente não pode achar que por ele ter definido diferente depois, ou seja, num livro mais pra frente, é o que tá valendo. Não. O que tá valendo são os dois. A primeira definição que ele deu também tá valendo, e se te perguntarem sobre ela, o que vai valer é ela. Entendeu? Assim como se te perguntarem sobre a justiça, sei lá, no capítulo 9, no livro 9, perdão, eles vão querer saber só sobre aquele livro. Entende? Então esse é a colocação da República, de como ela é construída. Entende? E aí dentro da República o Platão vai estar colocando um conceito muito importante, que é o conceito de mundo inteligível. E aí eu preciso que vocês prestem bastante atenção, porque o que seria esse mundo inteligível? Para o Platão, o mundo ele era dividido, não é 50-50, não é assim, tipo, metade é mundo sensível e metade é inteligível, não. Mas ele acredita numa divisão de mundo, onde existe o mundo sensível, que é o mundo que a gente consegue segurar, esse mundo que a gente consegue viver, ou seja, eu tô aqui, vocês estão aí do outro lado da tela,
tudo que é o mundo real seria o mundo sensível. Lembre, associem a palavra sensível a sentidos. Tudo que a gente alcança com os nossos sentidos é mundo sensível, certo? E existe um mundo inteligível. Associem o mundo inteligível com, não sei, inteligência, com intelecto, intelectual, alguma coisa desse tipo. O mundo inteligível, ele não é o mundo que está na nossa cabeça, mas ele é um mundo que ele não é alcançável, mas é um mundo onde estão todas as coisas perfeitas. Como que eu vou te dizer? Imagine uma divisão. Aqui onde a gente vive é um mundo sensível. E em outro plano seria um mundo onde todas as coisas são perfeitas. Em que sentido? Eu estou sentado em uma cadeira, certo? Vocês talvez estejam sentados em outra cadeira. A minha cadeira, ela é diferente da de vocês. Ela é uma cadeira de escritório, tem braços, ela tem encosto, ela tem um assento, ela tem rodinhas e tudo mais. Vamos supor que você esteja numa cadeira que tenha aquelas 4 pernas comum, que não seja uma cadeira de rodinhas de escritório. As duas não são cadeiras? Sim, não são. Mas elas são diferentes, porque a minha tem rodinhas e a sua não. Então, cada objeto, seja uma cadeira, uma mesa e tudo mais, tem suas particularidades. Mas lá no mundo inteligível, o que acontece? No mundo inteligível, existe a cadeira perfeita. A ideia de cadeira. Vem aí, a questão do Platão vem desse termo, ideia. Então, se a gente tem uma mesa, sei lá, tem uma mesa pequena, uma mesa grande, tem uma mesa dobrável, uma mesa que é retangular, uma mesa quadrada, mas no mundo sensível a gente tem um monte de mesa. Mas no mundo inteligível a gente só tem uma mesa, que é a mesa mais perfeita de todas. É a ideia de mesa, aquela mesa mais perfeita que você consegue imaginar, e ela ainda é mais perfeita que isso. Mas por que isso é tão importante, professor? A gente vai chegar lá. No primeiro ponto, isso é importante por causa do que é chamado de reminiscência. O que é essa reminiscência? Eu falo que é cada um no seu quadrado, é cada um na sua função, sabe? O que seria essa reminiscência? Na filosofia do Platão, a reminiscência é um esforço progressivo pela qual a consciência individual de cada um vai remontando da experiência do sensível para o mundo inteligível, para o mundo das ideias. Como assim? O que é esse remontar? Lembra que eu falei que tem vários tipos de mesa no mundo sensível, certo? Mas no mundo das ideias, ou seja, no mundo inteligível, só tem uma mesa perfeita. Uma mesa, a ideia de perfeição de mesa. Então, qual é a participação disso na reminiscência? Vamos supor que eu nasci, e como eu falei que tem a questão de cada um na sua função, cada um no seu quadrado, eu nasci e eu não sou professor, eu nasci para ser carpinteiro. Então, eu sou carpinteiro e eu quero fazer uma mesa. Como que eu vou fazer uma mesa se eu não sei como se faz mesas? Bom, eu vou fazer uma mesa através da reminiscência. Como que vai ser essa reminiscência para eu construir essa mesa? Deixa eu desligar aqui o telefone que está vibrando, perdão. Tá, vamos lá. Como vai ser essa reminiscência para eu construir essa mesa? Eu vou fazer um esforço durante a minha vida. Para quê? Para minha consciência, ela remontar, ela ir rebobinando desde a minha experiência de fazer mesas, ou seja, da minha experiência aqui no mundo sensível, até voltar para o mundo das ideias, para eu conseguir acessar aquela informação da ideia de mesa perfeita, porque aí eu vou conseguir construir uma mesa. Como assim? Como é que eu vou explicar isso melhor? É um conceito muito complicado para se explicar, sobretudo por vídeo e tudo mais. Mas a gente pode voltar nisso quando acabar essa quarentena e etc. Basicamente, deixa eu pegar um caderno aqui, que aí eu consigo explicar melhor, certo? Perdão, gente. Basicamente, vou botar aqui, eu vou mostrar pra vocês. Mas eu vou colocar aqui uma mesa. Nossa, eu sou péssimo desenhando.
Tem uma mesa aqui, certo? E aqui embaixo tem um mundo sensível. E eu vou construir uma outra mesa que ela é menor. E ela é diferente. Olha aqui. Vamos supor que a gente tem essas duas mesas, certo? Aqui é a ideia de mesa perfeita, a mesa do mundo inteligível. E aqui é a mesa que eu estou construindo no mundo sensível. Tá espelhado aqui, não tá parecendo que é um S, mas do mundo sensível. Repare que essa mesa é diferente dessa. Por mais que eu desenhe muito mal, dá pra você entender. Se eu vou construir essa... Como que eu vou construir essa mesa? Bom, em algum momento da minha vida, antes de eu nascer, eu estive por aqui. Imagine que eu tô nascendo, aí eu tenho um flash que eu consigo ver o mundo inteligível, somente no meu nascimento. E aí quando eu venho pro mundo sensível, ou seja, quando eu tô vivendo aqui, eu vou virar carpinteiro, eu vou construir uma mesa. Como que eu construo essa mesa? Eu faço um esforço individual da minha consciência para lembrar daquele flash que eu tive quando eu nasci, para acessar a informação que está aqui. E aí eu lembro, essa é a ideia de mesa perfeita. Então eu vou tentar copiar. Aí eu crio uma cópia dessa mesa perfeita, com todas as particularidades que eu quiser. Então eu posso colocar uma mesa menor, eu posso fazer uma mesa dobrável, eu posso fazer uma mesa de qualquer jeito, mas eu só consigo fazer isso porque eu lembro da ideia de mesa. Mas por que eu lembro? Porque para Platão, cada um na sua função, cada um no seu quadrado. Então eu só consigo lembrar dessa mesa perfeita porque eu nasci para ser carpinteiro. Entendem? O desenho ficou horrível, mas acho que deu para entender agora. Esse é um assunto bem complicado. Quem tiver dúvidas pode me mandar mensagem, pode me procurar, eu mando um áudio, eu gravo outro vídeo, que seja, a gente debate só esse assunto. Mas é importante que vocês entendam porque esse é um dos conceitos mais importantes para a filosofia. Que é esse conceito do mundo inteligível, da reminiscência nem tanto, mas do mundo inteligível sim, certo? E aí, quando a gente sai da experiência sensível para o mundo das ideias, a gente acessa aquilo que seria a nossa função. Então uma pessoa que costura, que ela é uma alfaiate, ela, através do esforço de lembrar como se fazem roupas, ela sai do nosso mundo, acessa o mundo das ideias, acessa o mundo inteligível, e a partir desse acesso ela lembra como que se faz uma roupa, como se faz uma calça, uma túnica e tudo mais, e ela constrói. Por mais que seja imperfeito, ela constrói mais próximo que ela consegue da realidade, da perfeição. E o que mais além dessa reminiscência? Tem uma questão do Platão sobre poetas, pintores, contadores de histórias e tudo mais. O que são essas questões? Vou falar sobretudo do pintor. O pintor é o exemplo mais prático. Por que o pintor ele não teria um lugar na República? Qual a implicância do Platão com o pintor? Eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui uma pintura e para vocês entenderem melhor, certo? E aí aqui eu vou fazer uma janela. Aqui. Olha só. Lembra que eu falei que a construção do mundo sensível ela é uma cópia do mundo inteligível? Imagine que para Platão existe uma cópia de todas as coisas do nosso mundo. Quer dizer, existe uma cópia não. Que todas as coisas do nosso mundo são cópias do mundo inteligível. Então, a mesa, ela só é uma mesa porque ela foi construída a partir de uma ideia de mesa. Então, quando você pensa numa mesa perfeita, essa mesa perfeita seria a mesa do mundo inteligível. Sabe aquele negócio de expectativa e realidade? Então, a expectativa é o mundo inteligível, a realidade é o mundo sensível. Acho que aí foi o boom que tava faltando. Então, o que acontece? Imagine aqui se eu sou um carpinteiro, e aí eu faço essa mesa aqui, que já é uma cópia do mundo inteligível. Ela já é imperfeita, ela não é perfeita. Ela tem imperfeições, porque ela não é do mundo inteligível, ela não é perfeita. E aí, isso aqui já é uma cópia. Já é uma cópia desse mundo. O que o pintor faz? O pintor, ele vai copiar a cópia.
ele vai fazer o que é chamado de simulacro. A cópia da cópia não é aceitável para Platão. Então, um pintor, um poeta que só repete as histórias, só repete a poesia, que não cria, esses não têm lugar na República. Entendem? Porque o que o pintor faz é um simulacro. Um fotógrafo, antigamente não tinha fotografia, mas um fotógrafo hoje em dia seria isso. Porque se você, imagine se eu tiro uma foto dessa caneta, entende? Essa caneta, ela já é uma cópia da ideia de caneta perfeita. Só que eu tenho um exemplo, ó. Eu tenho duas canetas diferentes, certo? Cada uma com sua particularidade, mas ambas são chamadas de caneta. Então elas já são cópias de uma ideia de uma caneta perfeita que tem no mundo inteligível, certo? Imagine se eu tiro uma foto dessas canetas. A foto dessas canetas é uma cópia dessas cópias imperfeitas. E é por isso que para Platão, um poeta, um pintor e tudo mais não teria um lugar na República. Ah, mas e se aparecesse, professor, um pintor, aparecesse um poeta na República? Platão diz, eu vou repetir. Nós daríamos uma coroa de flores e tudo mais e mandaríamos embora. Certo? Deu pra sacar? Espero que sim, gente. Se não tiver dado, pelo amor de Deus, dá aquela mensagem, aquela conversa pra gente poder explicar isso claramente. Porque se faltar isso, se não pegar direito isso, vai ter muita dificuldade daqui pra frente. E isso não é papo de professor, é sério. Na filosofia é um conhecimento acumulativo, histórico. Então, se você não entende desde a Grécia Antiga, você não entende as influências que a Grécia Antiga tem no pensamento moderno. Entendem? E aí a gente entra num outro ponto, que aí é o ponto que eu senti que muita gente teve dificuldade, que é o mito da caverna. E por que eu acho que a galera teve dificuldade no mito da caverna? Porque primeiro que é um mito que ele é muito floreado. Tem muito frufruzinho em torno do mito da caverna. Como assim, professor, frufruzinho? O mito da caverna, ele é exposto por Platão no livro 7 da República. Quando chega no livro 7, Platão vai falar sobre o mito da caverna através de Sócrates. E como assim? O que é esse mito da caverna de fato? Imaginem que ele tem a ver com o mundo inteligível. Então prestem atenção para vocês sacarem a referência, certo? Imaginem umas pessoas que vivem numa caverna. E aí elas estão todas acorrentadas. E elas olham, elas ficam sempre viradas para a parede, assim. E atrás delas tem uma luz que entra, que passa uma estrada atrás delas. A todo momento ficam passando pessoas nessa estrada. Passam pessoas na estrada, passam carroças, passam reis, passam guerreiros, passa de tudo. Só que eles não conseguem ver as pessoas, porque eles só conseguem enxergar a sombra das pessoas que estão na parede. Então sabe quando você tá brincando de fazer sombra de pomba, de fazer alguma coisa de sombra, de trocar as mãos? É meio que isso, você não vê as pessoas, você só vê a sombra delas na parede. E aí, essas pessoas que estavam acorrentadas, elas ficavam pensando, tipo assim, se quando passava um animal andando, eles ficavam pensando, o que é isso? Sei lá, vamos supor, passou um leão andando. Aí passa aquela sombra do leão, só que eles não sabem o que é um leão, porque eles nunca viram um leão. Se você imaginar que a pessoa tá lá desde o início da sua vida, ela nunca viu um leão. Então quando ela vê essa sombra passando, ela pensa, o que é isso? Que jossa vai ser essa? E aí ela dá um nome para aquilo, para aquela sombra. Eu vou chamar isso de barril. Aí essa sombra andando eles chamam de barril. Aí no outro dia passa um macaco. Aí eles pensam, nossa, isso também se mexe. Será que é um barril? Aí o outro fala, não, um barril é assim, um barril anda de 4 patas, um barril faz assim, assim, assado, não sei o que. Aí eles falam, tá, então eu vou chamar isso de tesoura. Aí no dia seguinte passa uma cobra rastejando. E eles veem só aquela coisa se mexendo assim perto da terra e falam, nossa, o que deve ser isso? Isso não parece nem um barril, nem uma tesoura. Vou chamar de copo. Então eles vão nomeando as sombras, a característica das sombras. Se algum dia passar outro leão lá atrás, na estrada, eles vão dizer, nossa, isso é um barril. Isso eu lembro o que é. Porque eles já nomearam as coisas. Entendem? E o que acontece nesse mito da caverna? Em determinado momento, uma dessas pessoas consegue se soltar. E aí quando ela se solta, o que ela faz?
ela começa a se rastejar para sair da caverna. Mas tem uma coisa em comum que não contam nos mitos da caverna por aí. Que é o quê? Primeiro, essa pessoa que está saindo da caverna, ela não quer sair da caverna. Ela quer ficar, porque é confortável. É tipo que aquela coisa de se lançar a uma nova experiência, conhecer o mundo novo. Ela não quer conhecer o mundo novo, ela quer focar no que ela tem. Ela tem medo desse mundo novo, digamos assim. Então ela luta pra não sair da caverna, mas alguma coisa puxa ela pra fora da caverna. Alguma coisa, uma vontade, um impulso tão forte puxa ela. E tem uma briga e é doloroso. E ela sente tanta dor saindo da caverna, e quando ela sai da caverna, o sol brilha nos olhos dessa pessoa e queimam os olhos dessa pessoa, arde. Por quê? Agora ela não vê mais a sombra das coisas, ela vê as coisas iluminadas pelo sol. Então, professor, vamos às características, vamos lá. Esse sol que brilha e consegue iluminar as coisas, o que é ele? O sol é a verdade. Por que o sol é a verdade? Porque agora eles não veem mais a cópia das coisas na parede pela sombra, ele está vendo as coisas pelo sol. A luz do sol ilumina as coisas e pode mostrar para ele que o barril não é um barril, é um leão. Que o copo não é um copo, é uma cobra. E que o macaco não é uma tesoura, é um macaco de fato. Entende? Porque agora ele consegue enxergar as coisas. Por isso que demora para os olhos dele se adaptarem. Os olhos queimam e demora para se adaptar para ele começar a enxergar a verdade. E aí o que esse rapaz faz? Essa pessoa que saiu da caverna, ela começa a enxergar toda aquela verdade, a enxergar todas aquelas coisas, e ela fala, meu Deus, nada do que eu acreditava era de fato o que eu acreditava, tudo era uma mentira. Eu vou voltar pra lá e vou tentar salvar as pessoas. Eu vou tentar soltar todo mundo da caverna. Só que quando ele volta pra caverna, ninguém acredita nele. Olha que coisa louca. Ele é tido como um louco. Ninguém acredita nele, ninguém dá muita bola. Acham que ele tá ficando maluco, que não existe essa coisa de luz do sol, que o que existe de fato são as sombras. Então todo mundo tá muito confortável naquela situação. E o que ele percebe? Ele começa a viver sabendo que só ele vai alcançar essa verdade. O que é essa verdade então? Primeira coisa, pro Platão, só o filósofo alcança o mundo das ideias. E o que é esse mundo das ideias? É o mundo fora da caverna. Então, você pensar por si mesmo não é sair da caverna. Você ter opinião própria não é sair da caverna. Você sair da caverna é você alcançar o que é esse mundo perfeito, que é o mundo das ideias, que tem todos os conceitos de todas as coisas. É por isso que o Platão diz na República que quem teria que governar a República, um bom governante, teria que ser um filósofo. Porque só o filósofo pode alcançar o mundo das ideias, alcançar a verdade e assim conduzir a República. E assim conduzir a República. Entendem? E aí, professor, como assim? O que era a caverna então? A caverna é um mundo sensível. É o mundo que a gente vive. Então, professor, você está dizendo que o copo que a gente tem não é... Uma xícara que a gente tem não é uma xícara? Bom, eu já expliquei. Ela não é uma xícara perfeita. Ela não é uma xícara do mundo inteligível. Ela não é uma ideia perfeita de xícara. Ela é uma xícara feita por nós, pelos humanos e tudo mais, que é imperfeita. Ela foi feita por um artesão, sei lá, por alguma pessoa no área de produção. E ela é imperfeita. Assim como as sombras na caverna. Então tudo que a gente vê é sombra da caverna. E somente os filósofos, segundo Platão, conseguiriam, com muito exercício, chegar até a verdade do mundo inteligível. Entendem? Porque esse sol que está fora da caverna é equivalente à verdade, às coisas que são os conceitos puros e perfeitos. Entendem? Deu para entender o que seria esse mito da caverna? Por que o filósofo teria que governar a república? Por que tem tanta relação o mito da caverna com a ideia de mundo inteligível? Bom, o mundo inteligível é o mundo fora da caverna. O mundo sensível é o mundo dentro da caverna. Nós, no mundo sensível, todos nós, todos os humanos, todas as pessoas, todas as coisas do mundo, estamos no mundo sensível, que são alcançados através dos nossos sentidos. E tudo que nós vemos para Platão é reflexo
da caverna, são sombras. Então tudo que nós vemos são cópias das coisas verdadeiras. Sabe aquela coisa quando você fala assim, vamos supor, você vai jogar uma demo de um jogo. Aí você joga, é liberado pra você jogar 10 minutos do jogo. Aí um jogo tem 10 horas. Aí você joga 10 minutos. E você fala, putz, deu nem pro cheiro. Eu nem consegui sentir a experiência do mundo. Seria mais ou menos isso. O mundo sensível é como se fosse uma demo do mundo real, do mundo inteligível. Porque a gente não alcança a perfeição das coisas. A gente não consegue chegar a entender o que é a perfeição das coisas. Entende? E é nesse sentido que o Platão ele é extremamente preocupado em discutir a natureza das coisas e das pessoas, porque ele quer discutir a natureza das pessoas e das coisas para explicar que o mundo é dividido em mundo sensível e mundo inteligível, e que essa divisão entre mundo sensível e mundo inteligível, ela só pode ser quebrada, essa barreira só pode ser alcançada pelos filósofos, ultrapassada pelos filósofos que chegam até o mundo inteligível. Lá no mundo inteligível conseguem perceber as coisas, interpretar as coisas perfeitas e trazer as experiências para o mundo sensível. Ah, professor, mas você falou que através da reminiscência um carpinteiro chegaria à ideia de mesa. Mas não é do mesmo jeito que um filósofo, sabe? Um filósofo alcança o mundo inteligível e consegue alcançar todo mundo inteligível ali ao seu alcance para interpretar as coisas perfeitas. Um carpinteiro, lembra que eu falei que no seu nascimento ele tem aquele flash que ele enxerga a sua profissão, enxerga aquilo que ele vai trabalhar e tudo mais? Então, a reminiscência é um esforço de remontar as nossas experiências, ou seja, nós tivemos experiências no mundo sensível e a gente remonta essas experiências até o mundo das ideias. O filósofo não, o filósofo ele tem um outro tipo de esforço mental de alcançar o mundo das ideias para alcançar os conceitos da perfeição. Então acho que já deu um tempo legal, por hora é o suficiente, mas vou repetir, nós voltaremos muitas vezes para estudar o Platão, principalmente porque toda a filosofia ocidental é influenciada por Platão desde a Grécia Antiga até hoje. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, me enviem, vocês sabem como entrar em contato comigo. Vou deixar aí embaixo meu e-mail, meu Facebook. Vocês podem estar entrando em contato comigo para tirar dúvidas, mesmo que você aí que está assistindo, que você não é meu aluno, você pode entrar em contato comigo que eu vou fazer o possível para tentar te ajudar. A ideia aqui é ajudar o máximo de pessoas possíveis a estudar um pouco e fugir dessa coisa de coronavírus o tempo todo, que tá deixando a gente meio doido, né? Eu, pelo visto, não saí ileso da quarentena, já raspei até a minha cabeça aqui. Acho que ninguém vai sair muito ileso, não. Mas enfim, agora no final da aula, todo final de aula eu boto uma sugestão de trabalho. Dessa vez a sugestão de trabalho vai ser mais simples, vai ser só uma sugestão. Como eu disse, não é obrigado a fazer, mas eu tô gostando muito de que as pessoas estão fazendo, estão me enviando. Tá sendo muito gratificante estar tendo essa troca com vocês. Dessa vez vai ser só um trabalho bem simples. Eu vou dizer para vocês para escreverem uma redação do mesmo molde de sempre, dissertativa argumentativa. Tema livre, pode escolher o tema que você quiser. Só tem uma exigência. Eu quero que vocês citem o mito da caverna de alguma forma. Não é para explicar o mito da caverna. É para vocês... Eu quero ver se vocês conseguem colocar a filosofia... Lembra aquela coisa da redação de você fazer algumas citações, relacionar as matérias para ganhar pontos e tudo mais? Eu quero ver esse ponto em vocês. Eu quero ver como vocês conseguem colocar a filosofia de uma citação dentro de uma redação comum. Sei lá, você tá falando do aquecimento global, você consegue botar o mito da caverna lá dentro pra te dar um plus na sua redação, mostrar que você tem um conhecimento sobre filosofia e tudo mais. Ou sei lá, você tá falando sobre... você tá falando sobre crimes cibernéticos, você está falando sobre o novo poder que é a internet, esse quinto poder que a gente chama. Você está falando sobre a nova revolução, sobre a nossa nova revolução que a gente está tendo tecnológica, e você cita o mito da caverna no meio da sua redação, sei lá. Eu quero que você cite o mito da caverna, não é para explicar o mito da caverna, é para citar ele bem rapidamente. Quero enxergar como é que vocês encaixam isso, tá bom? Então é só isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, mais uma vez, me procurem. Até a próxima aula. Tchau!